Olá, e hoje vamos tratar no RDTV de um tema bastante delicado e que aflige a população e também as autoridades. A escalada na violência em Mato Grosso, ela é muito alta nos últimos anos. Todos os dias o estado é palco de execuções, de guerras de facções e também de julgamentos dos tribunais do crime. Além disso, recentemente, abordagens policiais ganharam as páginas dos jornais e das imprensas, enfim, televisões, para levantar um debate sobre um excesso de legítima defesa ou um despreparo da Polícia Militar. E para entender um pouco disso e tratar desse assunto que é muito complexo, nós estamos aqui no nosso estúdio com uma pessoa que estuda diariamente isso, que é o professor Naldson Ramos da Costa, que é doutor em Sociologia da Violência e Cidadania, professor associado aposentado do Departamento de Sociologia e Política do UFMT, membro da Sociedade Brasileira de Sociologia e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, está mais do que capacitado para ter uma visão macro desse problema e também local. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Patrícia. Vamos conversar um pouco aí para ver se a gente consegue esclarecer ele e, enfim, falar com os telespectadores sobre essa questão que é de fundamental importância, o entendimento dela. Certo. Professor, diariamente a gente vê algumas ocorrências policiais que levantam debate, mas particularmente em Mato Grosso, duas delas ganharam as páginas aí, que foi uma abordagem em Vera, que culminou na morte de uma pessoa que avançou sobre os policiais militares numa abordagem sobre som alto. E em Cuiabá, no final de semana, nos últimos dias aqui, houve uma pessoa que a mãe chamou a polícia para conter uma pessoa em surto e essa pessoa acabou também morrendo. Então, se levantou esse debate sobre excesso da chamada legítima defesa dos policiais militares ou despreparo. Eu queria a sua opinião em relação a esses dois episódios isolados, mas também no cenário, já que o senhor acompanha o dia a dia da polícia aqui no estado de Mato Grosso. Bom, acho que é importante destacar, em primeiro lugar, chamar a atenção que toda e qualquer abordagem que a polícia faça, ela se dá basicamente de três formas. A primeira, com a fundada suspeita de possível pessoa e atitudes que possa representar algum tipo de insegurança para a sociedade, A chamada fundada suspeita, a polícia está habilitada a abordar aquele cidadão, pedir a sua identificação e verificar se realmente confirma as suspeitas sobre ele. A segunda forma é pelo 190, que é o mais comum, quando o cidadão vê a iminência do cometimento de um crime ou presenciou algum crime, ele acaba acionando o 190, que por sua vez despacha uma viatura mais próxima para o local para a verificação da ocorrência e atuar no sentido de evitar que essa ocorrência ou que esse crime venha se consumar. A terceira forma é quando nós, cidadãos, estamos andando na rua, também presenciamos alguma coisa fora do comum e que possa estar indicando que vai haver ali um furto, um assalto, um crime, uma agressão, a gente aciona uma viatura que está passando e pede a intervenção dessa força policial. Então são essas três formas de abordagem. As abordagens que resultou, digamos assim, num resultado que talvez, no mínimo, vamos dizer assim, criou um mal-estar para a própria instituição e para a sociedade, principalmente para a família desses jovens ou dessa pessoa que foi, digamos, vitimada numa ação policial que acabou tirando a vida dela. Nesse tipo de abordagem, você citou uma, no caso da mãe que chamou a polícia pelo 190, pedindo a intervenção da polícia que o seu filho estaria ameaçando a sua vida, E a polícia prontamente atendeu, chegou até lá e me parece que esse rapaz, pelo que consta nos noticiários, encontrava-se numa situação de surto psicótico, provavelmente pelo uso de drogas. E não sabemos também se há também algum tipo de transtorno mental, psíquico, associado com a droga. Quando essas duas coisas se associam, fica mais perverso ainda a possibilidade da pessoa vir cometer alguma coisa que não é comum, principalmente contra a terceira ou contra os próprios parentes,
Quer dizer, o policial, quando chega numa ocorrência dessa, ele tem já preparo para avaliar qual é o grau, digamos, de periculosidade daquela pessoa, qual é o grau de possibilidade de que o crime venha a ocorrer. Feita essa avaliação visual, conversando, né, porque a primeira e a mais importante forma de abordagem ou do uso da força é a verbalização. Né? Chamar o cidadão pelo nome, perguntar o nome, dizer, olha, não faça isso, estamos aqui para te proteger e proteger sua família, enfim, o que tiver ali sendo colocado em risco. É a verbalização. Né? A segunda forma é que você vai verificando, diante daquele quadro, se há perigo de risco para as pessoas que estão ali ou para o policial, é utilizar de uma força progressiva para deter o agressor. Essa força progressiva são várias, antes da letal. Né? É a abordagem, é a desmobilização dessa pessoa, fazer a algema, se é possível colocar a algema nessa pessoa. Ela estando armada, deve se verbalizar, deixa a arma no chão, deixa a arma, jogar a arma, etc. Tal. Caso vê mesmo a possibilidade da pessoa usar essa arma, seja uma arma branca, seja uma arma de fogo, seja qualquer instrumento, como foi, parece uma picareta, deve se verbalizar várias vezes antes de atirar. Eu não sei, né, nós não sabemos como se deu de fato essa verbalização, essa conversa, que levou ao desfecho de atirar no rapaz. Agora, antes de atirar, por exemplo, é possível pedir, por exemplo, né, o apoio de uma viatura, outra viatura, com arma não letal, por exemplo. Né? Você tem armas não letais de choque que imobiliza a pessoa no ato, né, e que possibilita, portanto, a intervenção policial. Né? E aí, a arma de fogo é o último recurso que deve se utilizar. Mas nem sempre, em contextos como este, né, a pessoa, às vezes, o policial, o profissional, no afã de resolver o problema, né, de tentar cessar aquela agressão, já usa a arma de fogo. E mesmo usando a arma de fogo, você tem áreas não vitais de acertar a pessoa, né? Eu imagino que uma pessoa, mesmo que ela esteja caminhando para lá ou para cá, você tem a possibilidade de acertar uma perna dela, tem a possibilidade de acertar um braço, né, que ela está com alguma coisa na mão, porque os policiais são preparados para isso, né, ou deveriam ser preparados para isso, antes de atirar em partes vitais. Né, e um tiro, por exemplo, às vezes é o suficiente para cessar aquela agressão que está ali acontecendo. Né. Agora, quando você dá 1, dá 2, dá 3, aí você já está com um interesse mesmo ou com a determinação de eliminar aquela pessoa. Certo. E a gente que acompanha o dia a dia aí da Secretaria de Segurança Pública, são anunciados fardas, viaturas, armas. Na sua opinião, então, aí deveria ser dedicado um tempo a um maior treinamento e também a possibilidade aí de aquisição de mais armas não letais para serem utilizadas por esses policiais nessas ocorrências? Eu não sei como está isso hoje dentro da Polícia Militar. Eu não sei se toda viatura anda com algum policial com alguma arma não letal, mas deveria. Se não existe isso, seria importante que o governador, o secretário de Segurança, providenciasse isso. Né? É fundamental a importância, porque tirar uma vida de uma pessoa que não tem antecedentes criminais, que está surtado por um problema de medicação, problema de drogas ou qualquer outra coisa, né? Ou que não obedece uma ordem da polícia ao ser abordado, né? Como foi aquele caso lá de Lucas do Rio Verde, né? Uma arma letal aí, não letal, funcionaria perfeitamente para preservar essa vida e, de certa forma, também legitimar a ação policial. Porque o uso progressivo da força legitima a ação policial. Agora, o uso excessivo da força ou a letalidade da força desnecessária, quando desnecessária, isso também contribui para a não legitimação e contribui para uma imagem ruim da própria instituição, que é uma instituição importante, que todos nós conhecemos, sabemos que ela é importante para a sociedade, mas casos como esses, ainda que possa dizer que isolados, acaba comprometendo a imagem de toda a instituição. Certo. Professor, e na sua avaliação, nos estudos que o senhor faz, o senhor acredita que os estereótipos, preconceitos, por ser periferia, dependendo da cor da pessoa, enfim, ou até situações envolvendo
pessoa que, né, está sob efeito de droga, violência doméstica, enfim, esses estereótipos ainda continuam aí vigorando nessas ações policiais? Olha, eu vou dar um dado para vocês e para você, que é o seguinte: o Fórum Brasileiro de Segurança e o Atlas da Violência é divulgado todo ano e mostra que essa letalidade que acontece dessa violência, dos homicídios são praticados fundamentalmente por pessoas do sexo masculino, jovens na faixa etária entre aí 14 a 30 anos no máximo, né? E o emprego da arma de fogo é o mais comum que você vê, 70% que ocorre. E quem são essas pessoas? Normalmente são negros, pardos, moradores de periferia e baixa escolaridade ou nenhuma ocupação ou ocupação irregular, né, profissional. Então, isso dá para nós, né, uma hipótese que a gente tem testado e tem observado nas pesquisas, que as forças policiais acabam usando de maior rigor no uso da força policial contra esses estereótipos de pessoas. Ou seja, o preconceito, ele está presente na sociedade e a polícia não é uma ilha, ela não está fora dessa sociedade. Os indivíduos que integram as forças policiais também fazem seus juízos de valor sobre quem são aqueles que potencialmente devem ser abordados pela polícia e, uma vez abordado, qual é o tipo de força que você deve, qual a intensidade de força que você deve utilizar contra elas. Então, eu diria que isso ainda está impregnado em todo o setor social, mas também dentro das instituições policiais. A gente percebe um excesso do uso da força contra essas pessoas. Certo. E o senhor acredita que aquela frase, né, bandido bom é bandido morto, ainda está impregnado aí na sociedade e também na mentalidade de alguns policiais que estão nas ruas, em razão aí dessa letalidade? Porque a gente percebe que, dependendo do confronto, já tem um respaldo também social, independente, às vezes, do que aconteceu. Essa é uma questão bem ampla mesmo para ser debatida, porque quando a gente fala na questão dessa bandido bom é bandido morto, né? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente percebe que ainda há muita incompreensão e há muito preconceito contra esse tipo de discurso político que nós levamos 30 anos desde a redemocratização falando que não há incompatibilidade entre a atividade profissional do policial e os direitos humanos. O Estado de Direito, o Estado democrático, garante o uso da força legítima, né? Ela tem que ser legítima, ela tem que estar amparada dentro daqueles padrões que os policiais são treinados para isso. Para isso existe o POP, que é o padrão, policiamento operacional padrão, né? Existe o uso progressivo da força, existe o método Giraldi, que foi amplamente divulgado, inclusive em Mato Grosso, né? Que é a forma de utilizar a força sem ser necessariamente a arma, sem ser necessariamente letal, né? Mas a gente percebe que isso não vem acontecendo com frequência. Recentemente, em 2020, né, nós tivemos, através do governo federal, né, uma proposta, né, que foi barrada, mas ela acaba influenciando as forças policiais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era a ilicitude, né, a possibilidade que policiais viessem cometer na atividade policial algum tipo de violência e que eles não seriam punidos por isso, né? Então você percebe, quando há da autoridade maior um certo incentivo, e essa ideia de que bandido bom era bandido morto era muito divulgado, pensado por ele, né? Isso acaba influenciando as pessoas que estão dentro dessas instituições e resulta muitas vezes, né, nesses fatos desagradáveis para toda a sociedade. Certo. Doutor, e voltou a tramitar na Assembleia Legislativa um projeto que é muito polêmico, que é de instalação de câmeras nas fardas, né? Divide opiniões dentro do parlamento e é uma proposta já implementada em alguns estados. Qual a sua avaliação a respeito desse tipo de projeto, dessa implementação aí de câmeras? Pois é, o estado de São Paulo, vários estados já implantaram
Isso já é antigo, já é dos anos 2000, em algumas polícias europeias e americanas, né? O uso de uma câmera no uniforme que serve para poder acompanhar a atividade policial, serve para avaliar, serve para utilizar para treinamentos pela própria instituição e serve para proteger o próprio policial contra possíveis alegações que o bandido ou o criminoso possa fazer em relação à atitude e ação do policial, né? Por isso, até hoje, na audiência de custódia, o juiz pergunta para a pessoa que foi detida se houve algum excesso de uso de força ou de violência contra ele no momento da detenção pela polícia que o abordou, né? Isso é importante porque eu estava falando exatamente dos direitos humanos, né? Independente de qual crime que a pessoa cometeu, ela tem o direito ao tratamento digno, sem violência, sem o uso da força desproporcional, né, para que legitime a ação policial. Eu sou muito favorável ao uso da câmera, né, não só para proteger a sociedade, mas para proteger a própria instituição, que ela tem, né, essa atividade legitimada pela sociedade, para que ela seja valorizada, para que os seus profissionais sejam valorizados. Não é de maneira nenhuma incompatível com a atividade policial, com a câmera no uniforme. Pelo contrário, ela ajuda o policial a desenvolver bem a sua atividade e permite também com que ele faça isso de forma sempre transparente para poder ser bem avaliado pela sociedade. Certo. Professor, olhando aí para a criminalidade em si, né? Mato Grosso assiste uma escalada de violência, o número de execuções, seja de dia, seja de noite, a violência dessas execuções, muitas vezes aí motivadas por guerras de facções. Antes a gente tinha brigas de gangues, hoje a gente tem guerra de facções, crescimento de uma outra facção no estado. O senhor acredita que de alguma forma as forças de segurança negligenciaram esse crescimento do crime organizado, das facções? Porque por muitos anos se perguntava para os secretários, antigos secretários de segurança, eles falavam, não existe facção no estado. Hoje se admite, aí demorou para se admitir a existência da outra facção também grande, agora são duas grandes aqui no estado. O senhor acredita que de alguma forma houve negligência? Então, as facções, o crime organizado é um problema sério para a sociedade e para as forças de segurança pública, né? Há uma disputa muito grande por território por parte dessas facções, né? E claro, eles agem de tal forma que não existe legalidade na ação deles. Eles fazem justiçamento por questões realmente muito banais, né? Seja por dívida de drogas, seja por ocupação de território que o outro invadiu e assim por diante. E é tarefa da polícia exatamente fazer esse controle, né? E a gente percebe que essas facções têm atuado, embora a polícia tenha feito ações, tenha tentado prender as suas lideranças, né? Mas o crime organizado, ele se estrutura de tal maneira que ele tem um braço financeiro, tem um braço armado, ele tem um braço administrativo, por isso ele é organizado. E até social, né, professor? É até social, ele tem até apoio social do lugar que ele atua, né? Muitas vezes lideranças comunitárias ou lideranças da sociedade apoiam a atuação dele dentro do bairro, porque muitas vezes, eles fazem com que cesse ali os roubos, os assaltos dentro daquele bairro e eles são, digamos assim, aprovados pela sociedade. Mas isso é um equívoco da sociedade, né? Nós não devemos achar que porque está tirando ladrão, matando bandidinho, vai ser bom, porque depois isso pode se virar contra toda a sociedade. E aí cabe à polícia, tanto a polícia militar, a polícia judiciária civil, fazer um trabalho de inteligência no sentido de identificar esses grupos, identificar esses bairros onde eles estão atuando, estão tendo controle de território e começar a atuar sobre essas lideranças, sobre o braço financeiro dessas lideranças, né, tirando deles a capacidade de continuar gerando insegurança para a sociedade e problemas para a área de segurança pública. Então, se há negligência, eu acho que falta realmente continuar atuando, reprimindo, fazendo um trabalho de inteligência, de análise criminal para identificar essas pessoas, retirá-las de circulação, né? Agora, não só retirá-las de circulação também muitas vezes não basta, porque o crime organizado está dentro dos presídios também. Eu ia perguntar sobre isso, porque as investigações, as operações policiais, quando elas terminam,
em geral, apontam e prendem novamente pessoas que estão dentro dos presídios e que estão de lá, dando ordens, coordenando os negócios do crime organizado e determinando mortes, enfim, execuções e todo tipo de criminalidade. Pois é uma ilusão hoje em dia da gente pensar que a pessoa foi presa, foi julgada, condenada a 10 anos, 5 anos, em regime fechado, que acabou, cessou a violência e que a insegurança não vai voltar naquele bairro, naquela região. Isso não é verdade, porque dentro das instituições prisionais, dentro das unidades prisionais, existem lideranças que lá estão e continuam comandando o crime aqui por lá de fora. Aí, de novo, é um trabalho que tem que ser integrado entre Polícia Militar, Polícia Judiciária, Polícia Federal, o sistema prisional, quer dizer, a Polícia Penal, que também tem um trabalho de inteligência lá dentro, de levantar e identificar principalmente, né, o uso de telefones que acabam entrando para dentro dessas instituições, para identificar a hierarquia de comando e cortar esse laço que há dentro do presídio para fora, né? Portanto, é um trabalho realmente dioturno, persistente, complexo, que demanda inteligência policial, que demanda força policial para poder realmente minimizar essa violência, essa criminalidade que se encontra hoje em Mato Grosso. E aí também você tem, né, situações muito graves, como, por exemplo, a circulação de armas ainda, que voltou muito grande para dentro da sociedade com a flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Então, junta uma coisa com a outra e facilita muito a criminalidade acabar, muitas vezes, ganhando espaço dentro da sociedade. Você acredita que esse recente decreto do presidente Lula vai, de alguma forma, frear aí isso que o senhor disse, essa crescente as pessoas, né, ter armas em casa, portar essa arma em qualquer lugar, enfim, porque essa política, essa cultura do armamento, ela ficou muito forte, né, nos últimos anos. Você acredita que a população vai aceitar frear isso e devolver, se desarmar? O senhor acredita nisso? Eu acho que o decreto é importante. Ele é muito importante. Ele vai reduzir principalmente, com certeza, a violência doméstica, a violência no trânsito, né? Vai reduzir, inclusive, a circulação de armas, né? Porque, vamos pegar o caso de pessoas que tinham ou têm ainda, né, fuzis dentro de casa, submetralhadoras. Uma arma dessa que você compra, digamos, por 15 mil, você vende no morro lá no Rio de Janeiro por 50, 70 mil reais. Quer dizer, a tentação depois de passar essa arma para frente é muito grande, sem contar a possibilidade que existe e é real também da sua casa, da sua residência ser assaltado, ou esses clubes de tiro serem assaltados e levar esse arsenal de armas para o crime organizado, né? Então, é importante fazer o controle dessas armas, trazer isso para o governo federal, principalmente para a Polícia Federal, porque o Exército já não tinha muito controle sobre essa quantidade de armas que estavam sendo comercializadas através da flexibilização do Estatuto de Desarmamento. E o senhor defende, então, aí um regramento mais rígido em relação à posse e porte de armas? Porque a gente vê no dia a dia elas sendo utilizadas em brigas conjugais, brigas de trânsito. Teve um caso recentemente de um advogado que levou a arma para dentro de uma sala de exame de ressonância magnética e acabou morrendo, né? Sendo vítima aí da própria arma, acidentes com crianças. Falta um regramento também para saber quem são essas pessoas, se elas realmente estão aptas, né, a portar, a ter essas armas? Então, esse é um outro mito, que é o mito da arma de fogo como sinônimo de segurança, principalmente para o cidadão, né? A arma de fogo, seja ela com direito ao porte dela na sua cintura, ou seja ela dentro do seu lar, é um risco muito grande. Em primeiro lugar, para a própria pessoa que é o dono dessa arma. Em segundo lugar, para a família. Em terceiro lugar, para terceiros mesmo, que pode, às vezes, acidentalmente usar essa arma de fogo, né? Acontecem muitos acidentes. Você citou um exemplo, que era uma pessoa, CAC, né? Colecionador, atirador, que tinha várias armas em seu poder, e andava, ele tinha um porte, ele era advogado criminalista, andava com uma arma na sua cintura.
quer dizer, preencheu um formulário dizendo as precauções que devia ter quando fosse fazer o exame. Ele foi com uma arma, não tirou a arma, não avisou que estava com uma arma de fogo e gerou esse acidente que levou à própria morte dele, né? E assim acontece muito com relação aos feminicídios, acontece muito com briga de vizinho. Você imagina, você vai para o seu clube de tiro, né? Primeiro já é uma coisa elitizada, né? Foi criado mesmo para armar a classe média. Porque uma arma de fogo hoje, quem ganha 3, 4, 5 salários mínimos não tem condições de comprar, porque ele tem que comer, tem que beber, ele tem que trabalhar, tem que ter uma série de coisas. É para quem realmente tem um poder aquisitivo acima de 10 salários mínimos, para poder comprar uma arma de fogo, né? E para comprar munições, que deve custar em torno de R$10 cada munição, e você dá 100 tiros por dia, quer dizer, gastar R$1.000 por dia com acertar alvo. Quer dizer, acho que é um esporte, está regularizado, tá, né? Mas tem que limitar a quantidade de armas, o calibre dessas armas, limitar a quantidade de munições para que não haja desvio dessas munições, né? Para poder, de certa forma, também evitar esses acidentes, né? Então, não é segurança para o cidadão ter uma arma de fogo na sua casa ou na sua cintura. Porque a pessoa, quando te aborda, quando ela te escolhe para ser a vítima dele, ela vai te enquadrar. E aí não tem tempo de você fazer nada mesmo. Isso só em filme norte-americano que a pessoa consegue puxar o revólver e matar o outro que está com outro revólver na mão. Isso é obra de ficção científica. Certo. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu gostaria de saber se o senhor gostaria de fazer alguma consideração, porque eu sei que o tema é complexo, né? Segurança pública, e a gente abordou, todos os temas que nós abordamos são complexos. O senhor gostaria de complementar alguma posição do senhor, algum tema? Pois é, nós estamos atravessando hoje no Brasil uma nova fase, né, que possibilita a gente repensar de novo a segurança pública ou os caminhos que elas estavam sendo direcionadas, né, no Brasil como um todo, né. Infelizmente, em 4 anos de governo anterior, nós tivemos realmente muito incentivo à violência, né, um governo completamente autoritário, né, e que incentivava muitas vezes, né, atitudes de bravura, atitudes de bravatas e bravatas na solução de alguns problemas sociais. Nós devemos entender que segurança pública é um problema complexo que não diz respeito só à polícia, às instituições policiais, né? A questão social é muito grave, a desigualdade social no Brasil ainda é muito grande. Nós estávamos falando do perfil das pessoas que morrem, né, que são vítimas de homicídios, ou por parte de terceiros, ou por parte da própria ação policial. Na sua grande maioria, são pessoas que, como eu disse, né, que se encontram numa exclusão social muito grande, marginalizadas, fora da escola, sem trabalho, sem qualificação profissional, sem moradia, muitas vezes adequada, né? Então, a gente tem que pensar que a solução da violência e da criminalidade passa por educação, passa por saúde, passa por trabalho, passa por renda, e a gente espera que esse governo comece de novo a atacar esses principais problemas que afetam a sociedade brasileira e que reflete na segurança pública, reflete na saúde, reflete na educação, reflete na falta de cidadania. Ainda assim também eu penso que a atividade de polícia, ela não é incompatível com direitos humanos. A abordagem não precisa necessariamente ser através do uso da força letal, da arma de fogo, né? Não, você tem várias outras técnicas, isso precisa ser aperfeiçoado, isso precisa ser generalizado, né? As armas não letais, né? A câmera, por exemplo, do uniforme, isso tudo vai ajudar muito as próprias polícias e os policiais fazerem o seu trabalho e ajudar eles a serem valorizados para que não passem a imagem de uma polícia violenta, de uma polícia despreparada. Nós precisamos de novo, né, quer dizer, as instituições precisam de novo de cursos de capacitação sobre a atividade policial nessa questão da letalidade das armas, nessa questão dos direitos humanos, nessa questão do uso progressivo da força. Isso é treinamento que tem que ser feito diariamente, tem que ser feito com a participação de todos, inclusive, né,
para que a gente possa construir uma sociedade mais democrática, uma sociedade mais segura, menos violenta, quer seja por parte do cidadão, quer seja por parte das instituições policiais. Porque cidadania não se constrói sem direitos e sem obrigações, né? Então, cada um fazendo o seu papel, a sua obrigação, cumprido corretamente, vai valorizar a atividade de todo mundo e assim a sociedade ganha, desenvolve, progride e construir uma sociedade melhor do que nós temos hoje. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença nos nossos estúdios, pela contribuição aí do seu conhecimento sobre esse tema que é tão complexo, que é o tema da segurança pública, guerra de facções, criminalidade, atuação da Polícia Militar, que foram todos temas que nós tratamos aqui na entrevista do RDTV. Obrigada, professor. Nada. E você confere essa entrevista, que eu espero que você assista, porque está imperdível, com uma avaliação aí muito detalhista, muito complexa desse tema do professor. Essa e outras entrevistas estão no nosso site, no RD News. Você confere, curta, compartilhe e até a próxima.